Eu vou começar nosso bench, então, né? Trazendo para vocês, então, inicialmente, falar um pouquinho só, né? Como eu estou puxando esse evento, né? E sempre tento puxar esses eventos. Meu foco é esse, ajudar profissionais e equipes de T&D a gerar resultado através de treinamento e desenvolvimento, tá? Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, tá aí o QR Code, tira uma fotinha, já se conecta. Cara, a gente vai trocar muito mais papo por lá. Tá? Então, por favor, e até assim, preparem o celular, tá? Preparem o celular que vai ter muita coisa que vocês vão poder tirar foto de QR Code, tá? E, gente, vai valer muito a pena esse webinar. Eu tô com vontade de falar, mas eu não vou falar, eu vou falar no final, né? Tudo bem até agora? Tá todo mundo escutando bem? Tudo certinho? Beleza. Show. Então, vamos começar, né? Quem vão ser os nossos palestrantes com seus cases sobre engajamento em universidade corporativa ou ação de treinamento, seja ela presencial ou totalmente digital, tá? Então, aqui a gente está englobando um pouco de tudo para fazer uma miscelânea disso, né? Para que talvez isso ajude pessoas com momentos diferentes, tá bom? Então, os nossos convidados de hoje, a gente vai ter um case da Asas, com o Matheus Oliveira, que é analista de Learning Development. Seja muito bem-vindo, Matheus. Legal você estar aqui. Já vi o case do Matheus, muito 10. Com certeza vai trazer algum insight para o pessoal. Depois a gente tem o case da Vale, com a Denise Salvador, que é coach executiva, palestrante. Muito legal o case também. Vai fazer total sentido o pessoal que está aqui escutando a gente, tá? E depois a gente vai ter um case da Softplan com a Juliana Cell, que é especialista em educação corporativa. Tá? Cada pessoa vai fazer em torno de 25 minutos, sejam 20 minutos para apresentação, 5 minutos para abrir para perguntas, tá? E como os palestrantes estão colocando o LinkedIn também, se o tempo não der, vocês podem se conectar e trocar por lá, acho que vai fazer bastante sentido, tá bom? Antes, né, de trazer o primeiro case de engajamento, eu quero trazer para vocês um super evento que a gente está organizando, chamado Keep Summit, que é praticamente, né, a terceira ou quarta edição. Vai acontecer do dia 15 a 17 de outubro, presencial, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, tá? Tem um QR Code aqui do Simpla, para quem quiser já se cadastrar no evento, tá? São 3 dias bem legais. O dia 15 é um dia só com palestrantes de renome nacional. De 16 e 17, quem se interessar, a gente tem uma imersão em treinamento e desenvolvimento, que aí vai ser comigo, eu vou estar trabalhando com vocês 2 dias focados em todas as etapas da universidade corporativa, em metodologias, ferramentas, enfim, dar um banho de loja aí do que tem de mais inovador, tá bom? E o mote do Keep Summit é ação, eficiência e alta performance para o T&D, tá? Então, eu vou trazer um videozinho bem legal aqui para vocês assistirem. Tá sem áudio. Ah, mas é uma musiquinha, é só uma musiquinha de fundo, tá? Não tem problema não, tá? Mas realmente está sendo lançado hoje, Keep Summit, então, gente, vale muito a pena. É um momento de troca muito legal. E aí, eu vou falar justamente disso, de alta performance para treinamento e desenvolvimento, tá? Então, estarem em agenda, o linkzinho está ali no QR Code, quem se interessar está à disposição, tá? E por fim, e aqui está o negócio, quem ficar até o final do encontro vai ter um baita de presente. Sério, negócio bem fora da caixa, tá? Sugiro muito que vocês ficarem até o final. Tá? É uma coisa que vai ajudar muito vocês, mas é muito mesmo, tá bom? Estou muito empolgado para trazer essa inovação para vocês, tá? É um ovinho roxo, um ovinho roxo. Não, não é um ovinho roxo, não. É um ovinho roxo de WhatsApp, né? Mas eu vou trazer isso para vocês, cara, vocês vão gostar demais, tá? Então, sem mais delongas, vamos trazer o primeiro convidado desse nosso bate-papo de hoje. Eu vou descompartilhar minha tela aqui. Matheus, é contigo, cara.
te apresenta, dá tuas credenciais, compartilha tua tela, vamos fazer o negócio rodar ali, bonitão. Perfeito. Vamos lá, então. Gustavo, muito obrigado. Pessoal, obrigado também pela presença. Vou mandar o meu LinkedIn aqui já no chat, mas a gente vai ter outros momentos aqui para eu passar também. Começando rapidamente, então, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Matheus Oliveira, eu tenho 30 anos. Atualmente eu moro na cidade de Ribeirão Preto. Eu trabalho com Learning Development desde 2019, tenho uma trajetória um pouquinho diferente. Comecei na área de vendas, né, e acabei entrando na área de treinamento e desenvolvimento. Gosto muito do que eu faço e gosto muito de conversar sobre cultura de aprendizagem, sobre lifelong learning, sobre o futuro da área de treinamento e desenvolvimento, que eu acho que envolve muitas das coisas que a gente vai conversar aqui. E aí eu deixei o QR Code também para as redes sociais, tem o link aqui no chat, mas quem quiser também pode pegar o celular e acessar e me adicionar. Adicione, me chamem, dá para a gente conversar também, dar continuidade aqui nesse nosso papo. E eu trabalho no Asas, né? Então, apresentando um pouquinho o Asas para vocês também, é uma fintech 100% brasileira. A gente facilita o dia a dia de mais de 190 mil empresas com emissão automática de cobranças junto aos seus clientes, ampliando as opções de pagamento. A gente gosta muito de tecnologia, de facilitar a vida das pessoas usando tecnologia. E isso acaba, né, é uma coisa que a gente coloca para fora, mas coloca para dentro também, né? A gente gosta de trabalhar com tecnologia no nosso dia a dia também. A empresa foi fundada pelos irmãos Piero e Diego Contesini. Hoje, né, enquanto eu estava montando a apresentação, peguei o número mais atualizado, nós temos 824 tripulantes, que são os nossos colaboradores, atuando em 20 estados brasileiros, 56% fora de Santa Catarina, a empresa é de Joinville, então é um número bem expressivo, e né, nós trabalhamos no modelo remoto, então eu vou falar bastante aqui sobre universidade corporativa no sentido de plataforma mesmo, que é onde a maior parte das ações elas acontecem. E um outro dado legal é que 407 pessoas, ou seja, na média, uma base de 50% das pessoas que trabalham no Asas são da geração Z. Esse é um ponto bem legal e a gente vai voltar nele lá na frente e tem muito a ver com engajamento, como que a gente consegue trabalhar com essas pessoas, a gente está preparado para atender a geração Z, então acho que é um caminho legal também para a gente conversar. Mas vamos lá. Para a gente começar, queria trazer uma visão de como foi 2024 no engajamento dentro da nossa plataforma, tá? Começando trazendo alguns dados, né? Nós tivemos 791 usuários únicos, que representa 100% da empresa, 5.404 cursos concluídos entre diversos temas, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente tem dentro da plataforma, numa média de 11 horas na plataforma, e aí 17 usuários por dia, mais ou menos. E a gente tem esse recorte específico para liderança, que é uma coisa que nós olhamos muito no Asas hoje. Então, tivemos 144 usuários únicos, que é quase 100% da liderança, né, 94,1%, 406 cursos concluídos e a mesma quantidade de tempo médio na plataforma. Nós consideramos, e aí dá para conversar bastante sobre esses números, mas eu quis trazer eles como uma introdução, porque nós consideramos que eles são muito bons. Porém, a gente não tem nenhuma meta voltada para número. Então, quando a gente pensa na nossa atuação de Learning and Development, em momento algum a gente olha para isso daqui e fala, eu queria que fosse mais. Porque nós entendemos aqui que o engajamento ele é uma consequência da experiência que a gente está proporcionando, né? Então, talvez uma visão mais tradicional, eu preciso de mais gente. Quanto mais pessoas estiverem lá, quanto mais esse número subir, mais está dando certo o nosso trabalho. Só que hoje eu acho que a demanda é um pouco diferente, é um pouquinho disso que eu queria conversar, um pouquinho disso que eu queria trazer também. Então, o engajamento, ele é consequência da experiência que a gente proporciona. Isso é interessante, né? Quando que acontece o engajamento, então, no final das contas? O engajamento, ele vai acontecer quando o aprendiz, ele quer estar lá. Então, eu vejo uma aplicação prática naquilo que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui agora nesse evento. Por quê? Porque eu trabalho com esse tema, porque é importante para mim. Então, eu vejo uma aplicação prática, eu percebo o valor, porque muitas vezes a gente percebe o valor, mas essa pessoa não. A gente nunca perguntou para ela se ela está sentindo essa dor, ou ela não percebe que ela está sentindo essa dor também. E aí tem um que está marcado aqui, que é a curiosidade, que é uma habilidade extremamente relevante, sempre foi, mas daqui para frente cada vez mais. E a experiência atrativa. A gente está competindo a atenção com coisas que são muito mais atrativas visualmente, né? As pessoas querem ver coisas bonitas, a gente tem um padrão de consumo de conteúdo que a gente está competindo com ele, quer queira, quer não queira. Então a gente tem que trazer experiências que sejam atrativas também. Então o aprendiz, ele precisa querer
e ele também precisa conseguir. Então, não basta a gente montar uma coisa e falar que está super legal, se a gente não pensou na questão de acessibilidade, em todos os sentidos de acessibilidade. E também a gente tem que pensar nessa questão do tempo, está todo mundo correndo. Né? Eu trouxe uns dados aqui para a gente olhar nos próximos slides, mas está todo mundo correndo para caramba. E a organização, que não é mais simplesmente uma skill de gestão de tempo, é organizar para aprender. Tanto a curiosidade quanto a organização estão marcadas ali, né? Eu sublinhei, porque talvez o foco de Learning and Development para o futuro é ensinar as pessoas a fazerem isso, exercitar a habilidade de curiosidade e se organizar para aprender, né? Aquele aprender para aprender que às vezes ele cai, né, no comum, mas é isso. Organizar esse momento ou olhar para as experiências que eu estou tendo com esse viés para aprendizagem. Gente, até aqui tudo certo? Se eu estiver indo muito rápido também, vocês podem avisar. Tá com a ficha. Pessoal, quem quiser ter dúvida, pode fazer a pergunta ali pelo chat, tá? Exatamente. Beleza. E aí, o que eu acho bem legal, que é ter uma visão um pouco mais crítica em relação a essa questão do engajamento, é que mesmo que a gente não tenha o querer e o conseguir, a gente consegue ter números gigantescos. A gente pode obrigar as pessoas, né? A gente pode usar toda a estrutura de comando e controle que a gente tem dentro de uma organização e fazer com que esse número ele seja gigantesco. E aí a gente vai ter um número legal de consumo. E aí talvez é essa virada que a gente precisa fazer, né? Quando a gente olha para o engajamento, às vezes a gente pensa muito nessa questão do consumo. E o consumo é uma métrica que até hoje a gente acompanha, mas a gente tem que ser bem crítico porque consumo não é aprendizagem. Então, né, tudo bem, a gente pode estar... eu li esse livro inteiro. Às vezes, com 10 páginas e discutindo essas 10 páginas, eu teria aprendido muito mais. Então, a gente vive numa época de alto consumo. Os padrões, eles mudam, os hábitos mudam, e essa coisa que a gente tinha antes de olhar só para consumo de série, né, de stories, tudo, a gente tem que trazer para dentro e trabalhar nessa lógica também. Hoje eu fiz 10 cursos lá dentro da plataforma, aprendi pra caramba, será mesmo? Então, essa é a hora que a gente começa a ser um pouco mais crítico, e aí é a hora que talvez entre o desafio, né? Como é que a gente mede tudo isso? A gente vai falar um pouquinho. E, bom, tem essa pesquisa que eu acho legal, ela está em inglês ali na direita, mas eu fiz a tradução de uma parte, né, das informações que eu ia falar, que é Conheço o Aprendiz Moderno. Então, é isso, né? As pessoas estão distraídas, elas ficam quase o mês inteiro online. Pelo menos uma vez a gente entra, né? Ela desbloqueia o telefone até 9 vezes por hora. Eu tenho certeza que alguém, todo mundo aqui, pelo menos já deu uma olhadinha. Eu só não olhei porque eu tô conversando com vocês, porque é natural, né? A gente está acostumado. E as pessoas são interrompidas a cada 5 minutos por ferramentas e aplicativos de comunicação. O Slack e o Teams já deve ter pingado aí, é natural. E as pessoas estão impacientes, a gente não assiste vídeos mais longos do que 4 minutos. Todo mundo que trabalha com Learning and Development já recebeu talvez uma sugestão, eu queria que fosse um pouco mais curto, e já está curto para os nossos padrões, mas a gente está lidando com uma coisa nova, né? Os designers, eles possuem entre 5 e 10 segundos para prender a atenção, senão a gente vai lá e dá o scroll, né? Vai ver outra coisa. Então, esse tipo de estímulo. E as pessoas estão sobrecarregadas. Então, 2/3 dos profissionais da pesquisa alegam que não tem tempo para fazer o trabalho. 41% do tempo é gasto em atividades que, na visão das pessoas, não ajudam no trabalho delas e não oferecem satisfação pessoal. Então, a gente não tem tempo, a gente está impaciente, a gente está distraído. Vocês já tinham visto essa pesquisa? Quem não viu, não é chocante? Eu já falei sobre isso, eu já mostrei essa pesquisa outras vezes, que eu acho muito chocante. E mais ainda, porque esses são dados de 2014. Então, a gente está olhando para um padrão de 10 anos atrás. Eu não vou nem dizer que é muito pior, porque a gente não tem que lutar contra, mas é muito diferente. Depois, Gustavo, eu posso compartilhar ela inteira também, por favor, se mandar, claro, porque é bem legal. legal. Eu só não trouxe o quadro inteiro porque ele está em inglês e não dá para ler direito as informações, mas dá para estudar bastante aqui, essa pesquisa. Então, é aqui que a gente está, viu? A questão do engajamento é difícil, talvez por causa disso. E, às vezes, a gente está aplicando os remédios antigos para problemas novos que estão aparecendo. Né? Então, até assim, tem um lado muito positivo disso. As pessoas, elas estão muito mais autônomas, as pessoas, elas sabem pesquisar, e aí a gente olha e pensa assim, poxa, as pessoas estão pesquisando no TikTok. Péssimo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, elas têm autonomia de ir lá buscar na plataforma que elas conhecem. Então, como que a gente aproveita isso?
E aí, voltando um pouco para como a gente trabalha isso no Asas, né? Então, sabendo que essas pessoas, elas agora elas são assim, né? Quando a gente recebe um projeto, a gente começa a fazer algumas perguntas durante a nossa etapa de desenvolvimento de projetos. Então, quando esse projeto chega, quando um stakeholder traz alguma ação para a gente, né, uma demanda, qual que é o objetivo real disso? É treinamento mesmo? A gente sabe, né, que tem muita demanda que não necessariamente é uma ação de treinamento que a gente vai resolver. E como a gente vai saber se deu certo? Porque se a gente não tiver uma forma de medir, vale a pena pegar para fazer? Será que tem algumas outras coisas que a gente conseguiria medir e ver o valor? Porque demonstrar o valor da área de treinamento e desenvolvimento, dependendo da ação, é um pouco difícil. Então a gente olha o engajamento. 100% das pessoas que estavam foram, mas deu certo, né? No momento do desenvolvimento, quem é esse público-alvo? Quais formatos fazem mais sentido? De novo, 50% da empresa é da geração Z. Bom, vou colocar então um vídeo de 45 minutos para eles assistirem. Talvez, né? Talvez não funcione. Essa experiência é acessível? Quem que é esse público? Né? E o que a gente pode fazer diferente? Tem uma referência do Rodrigo Martins, que participou do Control Culture, da agência Nuts, ele fala desses 5%. Qual que é o 5% que a gente consegue fazer de diferente em todas as ações, para isso ficar, né, virar uma coisa natural? E aí, por fim, no momento de entrega e avaliação, como foi a experiência desse público-alvo? Como foi a experiência do nosso stakeholder? E deu certo? E aí tem um asterisco aí. Porque o deu certo a gente pode medir na hora. Gostei. O ar-condicionado estava gelado, os petiscos estavam muito bons, as pessoas falavam muito bem. Mas deu certo mesmo? Daqui a 6 meses, você mudou a forma que você estava trabalhando? Você aprendeu uma coisa nova mesmo que você está colocando em prática? E é isso que a gente tem que começar a olhar. E durante todo o processo a gente pergunta isso. Dá para levar para a plataforma? Todas as coisas. Então a área traz uma coisa nova para a gente vai fazer uma ação externa, mas o que dá para a gente levar para dentro da plataforma? Quais são os pontos de contato que a gente pode criar? Então hoje, no Asas, a gente tem diversos pontos de contato com a plataforma. São os treinamentos regulatórios, é o onboarding institucional, os treinamentos técnicos que a própria área mesmo traz e quer desenvolver, e a gente sugere levar para dentro da plataforma, pequenas ações pontuais. Se a gente fizesse esse evento aqui dentro da organização, vamos editar essa gravação e colocar os highlights lá dentro da plataforma. É importante para que a pessoa entenda que aquele lá é o lugar que ela vai quando ela quer aprender e também quando ela quer ensinar. Então, eu queria levar esse conteúdo lá para dentro. Essa é a hora, né? Essa pergunta do dá para levar para a plataforma, a gente começa fazendo, mas a gente quer que os nossos parceiros perguntem também no futuro. Então, é um trabalho de aculturamento longo, mas é eficiente. E, por fim, a questão de ecossistema. Então, se o tripulante ele tem esses pontos de contato com a plataforma, nós, dentro da área de Learning and Development, temos a responsabilidade de criar essas relações da plataforma com todas as iniciativas que a gente tem dentro da organização. Então, a gente vai falar sobre carreira, vai sair alguma coisa nova, o que será que dá para levar para a plataforma? A gente vai fazer uma ação com a liderança, dá para levar essa discussão lá para dentro, dá para a gente colocar uma indicação de uma leitura, mas colocar lá para o pessoal ir, vai que ele vê que tem uma outra coisa bacana também. Então, a plataforma como hub. E aí, de novo, né, o engajamento ele vem como consequência. Então, essa é a forma que a gente olha hoje. Mas eu quis trazer também a forma que a gente está começando a olhar para o futuro, que é importante. Então, um pouco do que a gente tem, né, pensado aí para trabalhar. Primeiro, a cultura de aprendizagem e lifelong learning, não dá para fugir. Tá? A aprendizagem ela acontece fora da plataforma também. E talvez, nesse momento de trocas lá dentro, a gente consegue recuperar, sabe? Mas ela acontece em todos os espaços. Como que a gente descentraliza, então, e como que a gente acompanha? Eu acho que esse é um grande desafio. Como eu vou certificar um aprendizado que ele acontece de forma orgânica? Na prática, né? A gente acompanha, a gente pergunta para as pessoas se elas aprenderam ou não, então tem uma discussão longa em cima disso. O impacto das experiências, né? Tem aplicabilidade? E daqui a um mês, tem aplicabilidade ainda? Às vezes a gente aprende uma coisa e essa habilidade ela fica obsoleta muito rápido, né? Cada vez mais ensinar as pessoas qual é o processo delas, a jornada delas de aprendizagem é mais importante do que o objeto da aprendizagem em si. E a avaliação do ambiente. Esse local que eu tô, esse time, essa área, essa organização, é um bom espaço para aprender? É acessível? Me permite o tempo? Me ajuda a me organizar? E o viés para o negócio, porque a gente tem que olhar para isso, né? A empresa que aprende, ela atinge uma performance melhorada e a gente não pode deixar de reforçar
papel da área de Learning Development nesse processo. Eu corri um pouquinho aqui com algumas informações, Gustavo, porque eu vi que a gente está chegando no tempo. Nos minutos finais? Uhum. Mas, para fechar, eu quis trazer uma frase. Boa. O cartão é mais importante do que as flores. 2 rapazes parecidos podem mandar flores iguais para uma mesma moça, mas certamente faz mais sucesso quem escreve o melhor cartão. É uma frase do Washington Oliveto, que não trabalha com treinamento, que é publicitário. Mas por quê? Porque o conteúdo está aí. A IA produz, às vezes, o conteúdo que a gente ia fazer. O treinamento está lá no Google, a pessoa consegue pesquisar. A questão é a experiência que a gente está proporcionando. Se a gente continuar só tentando competir ali com alguma coisa que a pessoa vai procurar, e às vezes ela vai encontrar no TikTok, não é tão profundo, mas ela vai aprender e colocar em prática, a gente vai perder esse engajamento que a gente está procurando tanto. Muito bom, cara. E é isso. Muito bom. Agora sim, obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu, gente. Muito legal mesmo. Olha só, o pessoal adorou, tá? Pessoal, se conectem com o Matheus no LinkedIn, né? Eu acho que não termina aqui. Eu acho que o Matheus depois pode conversar com vocês diretamente pelo LinkedIn ali, vocês trocarem sobre isso. Tem vários insights super legais ali que faz muito sentido. Momento de perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Não? Pode abrir o microfone e fazer, gente. O pessoal tá tímido? Será, Matheus? Não pode, cara. Às vezes dá um tempo aí pra gente pensar também. Podem mandar aqui, podem buscar no LinkedIn depois. Às vezes a pergunta não vem na hora, né? Tinha uma pergunta, tinha uma pergunta ali no chat. Eu acabei tinha uma pergunta, isso. Não sei se a pessoa viu. Ó, a Tamires levantou a mão. Tamires. Oi, Matheus, rapidinho. Você falou um pouco rápido sobre essa questão dos highlights, né? Que muitas vezes a gente tem essas ações pontuais, até presenciais, e utilizar o ecossistema, né, para fazer essa chamada, para pensar talvez uma conexão, né? E aí você comentou brevemente sobre isso dos highlights, pelo que eu entendi, tem esses momentos de formação entre as equipes, e vocês, para esses materiais mais longos, dão meio que um resumo, para talvez fisgar, atrair o pessoal a consumir? Seria isso? Isso. E também outras ações. Então, a gente vai trabalhar uma roda de conversa sobre um livro. Será que dá para a gente montar um material de resumo desse livro e levar lá para dentro da plataforma antes, para a pessoa já, sabe, tá mais ou menos ali no caminho, para ela não deixar de ir porque não leu, ou, né, usar isso como uma forma de, você gostou desse livro? Quer indicar? Porque a gente pode montar esse mesmo material e levar para a plataforma sobre o livro que você indicou também. Então, ir fazendo essas trocas mesmo, de tudo que a gente tiver ideia, sabe? Eu acho que é bem aberto. Maneiro. Muito obrigada, Matheus. Nada. Matheus tinha levantado a mão, Matheus, e depois a gente tem o Jânio. Boa, aqui, obrigado, Matheus Xará, pela apresentação, muito legal te ouvir. E assim, é muito comum quando a gente tem um lançamento de universidade que as pessoas se engajem muito, a gente continuar trabalhando nessa manutenção do engajamento. As medidas que você tomou para engajar as pessoas no começo da academia, da universidade, foram parecidas com o que vocês vêm trabalhando hoje? Teve alguma coisa muito diferente que você fez no começo e que hoje talvez você não faça mais? Queria entender um pouco como é que mudou, né? O que mudou ali do comportamento do seu usuário, do seu aprendiz ali, pensando nas ações que vocês têm tomado para manter a galera engajada? Boa, legal. Hoje eu imagino que é um pouco diferente a forma que a gente trabalha, tá? Como eu até mostrei assim, essa visão de futuro, a gente tenta sair um pouco mais dessa visão mais tradicional do, gente, vamos lá fazer, por favor. Mas eu acho que o que ajuda muito é compartilhar a responsabilidade, Matheus. Quando a gente lança, a responsabilidade de brandir a bandeira é do time de Learning Development. O que muda, talvez, é a gente começar a ter pessoas multiplicadoras, a gente conquistar as áreas para que elas queiram que o conteúdo delas esteja lá também, apoiar elas a acompanhar, a reforçar. Então, eu acho que é isso. O que muda é a gente buscar aliados. E não só stakeholders de áreas e tudo mais, mas conquistar o aprendiz também, né? De novo, para ele ver que ele também pode ensinar. Eu também queria levar alguma coisa aqui, eu posso? Então, o que eu vejo no futuro é isso também, a plataforma aberta para as pessoas começarem a trazer aprendizados até mais gerais, para trazer esse engajamento maior também. Legal. Jânio, aberto para você a pergunta.
Ô, Matheus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ô, Matheus, a gente está começando agora com a plataforma e uma das dificuldades que a gente está enfrentando, talvez você tenha enfrentado, é colocar um monte de material de treinamento que a gente tem, treinamentos que a gente usa para presencial, feitos em PowerPoint, e jogar isso na plataforma, que são várias coisas, né? E a gente não pode simplesmente colocar lá porque é outro tipo de design que a gente tem lá. Você, como que foi isso? Você teve algumas ferramentas, quais ferramentas que você usou para poder transformar, se você teve essa dificuldade, né? Certo. Eu acho que o que dá para compartilhar, assim, a gente tem prestado muita atenção nesse ponto e hoje talvez tenha um resquício ou outro de um treinamento que foi gravado, que a gente jogou lá dentro da plataforma, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um controle de qualidade. Então, beleza, a gente fez uma ação síncrona aqui, eu quero pôr essa gravação. É uma experiência muito ruim se para a pessoa que não está lá, ela vê as perguntas, ela vê a introdução e tudo mais. Será que dá para a gente trabalhar com edição? A gente tem uma pessoa voltada para edição de vídeo dentro do nosso time, que aí faz um baita trabalho de adaptar esse tipo de conteúdo. Será que eu consigo cortar e organizar ele? Ó, gente, a gente falou sobre esses 5 tópicos, tá aqui, pequenos vídeos com esses 5 tópicos, sabe? Sem aquela recepção de quem estava dentro da área ali quando começou e tudo mais. E adaptação de conteúdo também. O PowerPoint, talvez ele não funcione. A gente consegue transformar isso num outro formato? Eu tentaria ouvir um pouco o público também, Jânio. O que as pessoas gostam? Funciona para elas? Isso que a gente está fazendo agora? Talvez, se vocês já têm alguma coisa lá, fazer uma pesquisa mesmo, levantamento. A gente às vezes pode pensar muito aqui, mas vem uma ideia muito legal de uma pessoa que às vezes a gente nem imaginaria, sabe? Beleza, Matheus, obrigadão, hein? Entendeu? Gente, falta um minutinho, então eu vou dar uma encerrada nas perguntas. Queria agradecer muito, Matheus. Matheus, foi demais a apresentação, gerou vários insights para mim também, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Se conecte com o Matheus para a gente continuar, não só por aqui, mas pós-benchmark, tá? Obrigado. Denise, sua vez, Denise Salvador. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, aqui nesse espaço que a gente pode trocar, né? Trocar aí os desafios, o que aprendemos que funcionou, o que aprendemos que ainda não funcionou. Então, é muito rico aí. Muito obrigada aí, Gustavo, por organizar junto com o seu time aí esse momento. Muito rico. Imagina. Então, Denise, começando agora às 2h30 até umas 2h50 para ter uns 5 minutinhos de perguntas até as 2h55. Vai lá, dá o teu show, pode compartilhar a tua tela. Combinado. Espera aí que eu vou. Bom, vou trazer aqui, conforme o Gustavo já tinha comentado com vocês, eu vou trazer aqui um case que a gente trouxe, que a gente teve sucesso, né, que chama-se Formação Técnica Executiva, né, um case que a gente criou, desenvolveu e implementou na Vale, né, eu trabalhava na Vale até ano passado, e eu era especialista de aprendizagem, então minha especialização era desenhar conteúdos, desenhar experiências de aprendizagem. Então, esse case aqui foi um case de muito sucesso, queria compartilhar com vocês, e trazendo aí também como é que a gente conseguiu engajar os líderes executivos, né? Leia-se gerentes gerais e diretores. Então, vamos lá. Bom, antes vou me apresentar, né? Eu sou a Denise Salvador, eu sou autora do livro Liderança Remota, eu tenho aí em torno de 30 anos de bagagem, né, na minha mochila, sempre com educação corporativa, trabalhei aí em algumas empresas, né, Varejo, Carrefour, SHV Gás, e essa minha última aí na Vale, fui voluntária da ATD, também trabalhei no squad do World Economic Forum discutindo os skills do futuro da mineração, então foi uma oportunidade bacana.
Sou coach executiva também, né? Tenho uma formação, uma certificação internacional, e hoje sou sócia da Líderes AI. No próximo slide eu vou só explicar um pouquinho para vocês a Líderes AI, né? A gente trabalha muito aí com a inteligência artificial transversal em todas as temáticas que a gente desenvolve pro mundo corporativo, né? Nós temos aí praticamente 4 grandes pilares que a gente desenha experiências de aprendizagem, né? Uma delas é performance digital, a gente tem várias temáticas ali. A gente também trabalha com outro grande pilar, que são as metodologias ágeis. O terceiro pilar com inteligência artificial, mesmo ela estando aqui separada, a gente trabalha ela transversalmente em todas as temáticas, né? E desenvolvimento de times e de líderes, que a gente chama aqui de soft skills. A gente oferece também para as empresas temáticas que são bastante demandadas aí para o desenvolvimento de competências comportamentais. Bom, aqui são alguns clientes que a gente tem, ou já teve, né, para desenvolver esses programas. E terei imenso prazer de ter vocês lá na minha rede. Daqui a pouco eu vou colocar o meu LinkedIn aqui no chat, né, Denise Salvador, e a gente tem também a página da Líderes.ai, mas a gente fala Líderes, né, de inteligência artificial intelligence. Bom, então vamos lá. Como é que aconteceu aí, qual era o contexto que a gente tinha quando eu precisei desenhar essa formação técnica executiva, né? A gente tem uma complexidade muito grande, né, técnica do negócio. A gente tem os líderes que eles precisam tomar decisões que impactam na cadeia, então o líder que atua, por exemplo, na ferrovia, a decisão que ele toma impacta talvez no porto ou impacta na mina, então a gente precisava ampliar essa visão deles, né, para que as decisões eles tomassem conhecimento desse impacto. A gente tinha muitos silos formados, né? Então, o bloco lá do pessoal que trabalha na ferrovia, o bloco do pessoal que trabalha na mina, o bloco do pessoal que trabalha no porto, com essa dificuldade, né, de interação. A gente tinha também uma necessidade de empoderamento feminino na liderança operacional, desenvolver as mulheres para ocupar posições na operação em cargos executivos. A gente tinha o desafio da gestão do conhecimento, né, devido à grandeza da empresa, e aí o ponto aí, que é a disponibilidade de tempo, que Matheus trouxe muito aí na fala dele, né, o tempo hoje é um recurso que vale ouro, né, as pessoas estão decidindo aonde elas querem investir cada minuto do que elas estão fazendo no dia delas. E aí, dado esse desafio, e também dentro de um contexto, né, que a gente estava reconfigurando o que era aprendizagem dentro da empresa, né, então nós tínhamos aí diversas discussões dentro da universidade do o que era aprender para a empresa, o que era aprender para a gente, né, várias discussões, e a gente chegou aí a uma mudança, né? A gente queria deixar de ser uma aprendizagem, se posicionar como uma aprendizagem de participação, né, para trazer aí um olhar novo para a aprendizagem, que fosse uma aprendizagem produtiva, né? Ou seja, desenvolver a questão da autodireção do colaborador, né? Respeitar as individualidades, né? Ter esse olhar das individualidades de cada um. A gente sabe que as pessoas são diversas, que elas são, cada um tem, né? Cada um é cada um, mas na hora de aprender, a gente quer que todo mundo aprenda igual, né? Então, a gente trouxe esse olhar também para a questão da diversidade, respeitando a individualidade e motivações de cada um, e também trazer aí uma aprendizagem que promovesse interação, né? A riqueza das interações. E aí, pensando nisso, a gente trouxe aí a formação técnica executiva como uma experiência diferenciada, ela é personalizada, ou seja, o líder ele pode escolher, né? Como é que eu me inspirei para desenhar esse programa? Eu até comentei com o Gustavo, né? Um dia desses eu estava
um dia desse não, né? Quando eu fui desenhar o programa, eu estava na fila do self-service, né? Que é na hora do nosso almoço, e eu ficava observando o prato das pessoas. O prato de cada um é diferente, né? Um come só salada, o outro não come carne vermelha, porque tem colesterol alto, o outro não come muito carboidrato, porque vai malhar à noite. Enfim, as pessoas têm a possibilidade de sair lá de servir-se no self-service do jeito que ela individualmente necessita. Por que a educação a gente tem que trazer tudo setado ali, né? Tudo igual para todos? E aí, quando eu desenhei essa formação, eu trouxe essa possibilidade de personificação, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu criei um catálogo com um portfólio com 32 ações, aonde o executivo, lá, o líder, ele ia lá e pensava, montava o prato dele, o combo dele. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele ia compondo, né, os temas dentro do combo dele. Eu depois enxergava o que cada um escolheu dentro de um período, eu não deixava abertíssimo, né? Dentro de um período eles tinham um prazo para poder escolher o prato, para fazer o prato deles, selecionar o prato deles, e depois eu ia convocando dentro da minha linha do tempo ali, da oferta, eu ia convocando para que eles pudessem participar. Convoquei também, né? Convidei os instrutores, que a gente sabe que são referências, né? A gente tem tanta riqueza dentro da nossa empresa, né? As pessoas que conhecem, que vivem aquele dia a dia, que traz mais proximidade para as dores do que as pessoas precisam aprender. Então, a gente sensibilizou também os instrutores. E os conteúdos sempre conectados com a estratégia, né? Ao invés da gente oferecer centenas de programas, qual é o que a gente vai priorizar nesse semestre? Qual é que a gente vai priorizar nesse bimestre ou nesse ano, né? Conectado com o desafio e com a estratégia desenhada para 2000 naquele ano. Então, isso também foi um olhar atento que a gente fez. Cuidado especial à didática, né? A todo o desenho, o Matheus falou sobre isso. As pessoas estão cansadas de só fazer, assistir vídeo, 40 minutos, vídeo de 50, elas estão cansadas, elas não têm, estão ansiosas, né? Elas não conseguem se dedicar a um tempo tão longo, né? Então, a gente teve esse cuidado especial também à didática. Trouxemos aí uma coisa muito rica, que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do network técnico, né? Das parcerias, como é bom, né, as redes, como é bom a gente trocar com os colegas, que riqueza que cada um tem e que a gente, às vezes, não valoriza porque a gente está mergulhado em outras coisas, né? Fizemos também uma conexão com relação à carreira, né, a importância, como é importante ele participar daquela formação, porque aquilo ali pode alavancar a carreira dele, né? Não só se movimentando com uma promoção, mas se movimentando lateralmente, porque está mais enriquecido de conhecimento. E aqui um ponto fundamental, né? Um engajamento prévio, né? Desde lá da divulgação e das candidaturas, porque, como eu comentei com vocês, eles precisavam se candidatar para que a gente pudesse organizar melhor. A gente se inspirou, né, no CEP mais R, aí o Conrado, né? Ele é uma das pessoas que nos motiva nessa metodologia do CEP mais R. Então, eu trouxe aí no desenho da experiência um olhar muito atento, claro, ao conteúdo, que é o que a gente quer passar, né? Mas também como é que a gente vai trazer experiências para aquelas pessoas que participaram daqueles cursos, no caso, né, depois que eles assistiram, tem um bloco que eles assistiam a uma série, né, essa série era composta de 12 capítulos, era de forma assíncrona, então, ali a gente trazia os conteúdos introdutórios, e para ele passar para a fase 2, que eram algumas experiências que ele ia participar, ele precisava ter assistido ali a série, né, aos episódios da série que a gente desenhou. Então, a gente trouxe conteúdos, trouxemos experiências, né, e aí nas experiências, algumas delas eram presenciais, outras não, tá?
mas eram ricas, eles valorizavam muito esses momentos, porque era um momento onde eles se conectavam com os outros, e eles valorizavam muito também, porque além de irem criando uma conexão técnica, eles também podiam aprender com aquele outro que estava ali. As redes, né? Então a gente proporcionava aí vamos dizer assim, um catálogo de e-mails de pessoas que tinham ali, que participavam junto com eles das experiências, e eles poderiam, no futuro, se conectar para tirar uma outra dúvida, para ver, olha, eu estou passando por esse problema, você já passou também? Então, para dar continuidade, as redes eram muito ricas, né? Seja pelo WhatsApp, ou seja pela própria plataforma, né? Se tiver um espaço ali para que eles pudessem, ou o próprio Teams, ou próprias ferramentas que vocês têm dentro da empresa de vocês, criar um grupo onde eles pudessem dar continuidade àquela temática. E, claro, né, pessoas, eu já comentei que abraça isso tudo, né? Você, quando tem as redes das pessoas, redes com os contatos, você está ali se conectando com as pessoas. Conforme eu comentei com vocês, né, a gente tinha momentos síncronos, alguns momentos eram on time, né, igual nós estamos aqui agora, mas quem não assistisse podia depois assistir na plataforma lá as gravações, e então a gente respeitava aí os momentos disponíveis das pessoas. Só para vocês poderem aí ter uma visibilidade de como é que era a formação executiva, né? A gente engajava desde o começo, então a gente mandava um portfólio para eles, incentivando para que eles pudessem se preparar. Denise, o que era esse prepare-se aí? Algumas perguntas que a gente já ia fazendo um esquenta com eles. Para você poder selecionar o teu prato, né? Vamos dizer assim, o seu combo lá no self-service, né? Faz uma reflexão, o que você precisa, quais são os nutrientes, né, que você precisa para o teu almoço, ou seja, para o teu ano, né, seja carreira, seja o seu gap que você está enxergando, né, os feedbacks que você recebeu. Então, a gente tem umas perguntas que fazem esse esquenta para que ele passe depois para o segundo passo, que é selecionar os conteúdos. Então eu entendo que eu preciso mais entender tal tema, tal receber esse feedback, preciso mais desse tema. Então, ali ele já tem ali uma base para ele selecionar os conteúdos. E também as experiências que ele quer vivenciar. Então, eu sei quais são os conteúdos que eu preciso, eu sei os vídeos que eu vou precisar assistir, e eu também quero as experiências que eu quero viver. Aí eu até coloquei aqui para vocês verem, né? Eu quero participar de uma reunião com expert, uma reunião vivencial, para que eu possa entender como é que é, por exemplo, uma negociação comercial, né, do minério. Estou dando um exemplo, né? Eu quero também fazer uma visita técnica, então isso tudo tinha lá no calendário, tá? E ele, claro, para participar dessas experiências, ele precisava participar dos conteúdos antes, senão ele ia viver as experiências sem conseguir conectar ao conteúdo, né, sem ter uma base para poder entender aquela experiência. A gente tinha também o passo 4, onde ele escolhia as pessoas que ele queria aprender também. A gente, dentro desse grande portfólio, a gente tinha ali rodas de conversa para complementar, eram sempre complementares, tá? A gente convidava, por exemplo, um diretor para trazer ali uma fala sobre um determinado assunto que está relacionado ao conteúdo dele, né, que ele escolheu ali no 2. A gente convidou, né, valorizou alguns especialistas técnicos para convidar. Você quer ser um coach técnico, né, 1 hora a cada 15 dias, né, no horário tal, as pessoas te procurarem para você, né, fazer ali uma sessão de coach técnico com elas, e eles topavam, se sentiam valorizados. Então, a gente fazia uma agenda e setava tudo dentro desse portfólio. A rede técnica, eles próprios, a gente estimulava, tínhamos alguns nomes já dentro desse catálogo que eu comentei com vocês, mas eles poderiam sugerir outros também, para enriquecer ainda mais essas redes, né, que leia-se que pode ser desde lá de um grupo no Teams, um grupo no WhatsApp, numa outra ferramenta que você tenha, né? O importante é que a gente possibilite essas redes.
E o 6 e o 7, né, quando terminava a jornada dele, ele avaliava como é que foi, inclusive a dedicação dele, tá? Uma das perguntas era essa, como foi a sua dedicação, né, como foi o seu engajamento, a gente fazia essa provocação lá na avaliação, e no 7 a gente provocava para como é que ele levava isso também para todo o ecossistema, né, desde lá, como é que você pretende compartilhar teu conhecimento lá, com, por exemplo, com os fornecedores, com o seu time, enfim, a gente fazia também algumas provocações, leia-se algumas perguntas, para que ele pudesse trazer aí a direcionar o conhecimento dele. Aqui eu trouxe para vocês... Legal. Oi? Muito legal. Parabéns, Denise, pessoal está curtindo bastante. Ah, legal. Eu não estou vendo vocês, tá? Mas eu já estou terminando. Bom, aqui, só para enriquecer, né, os comentários que eles me mandavam no Teams, eu achei muito legal, né? Eu achei essa da mãozinha aqui muito legal, né? Um gerente geral me mandando, eu estou no grupo deste ano, aí manda a mãozinha, graças a Deus, né? Porque virou sonho de consumo, todos eles queriam participar. E é difícil capacitar a liderança, né? Liderança Sim. é um público difícil, né? Sim, legal, sim. Muito legal. Olha esse que bacana, né? Da Viviane ali. O próprio Vicente, tem um aqui que eu acho que não tá mais embaixo, que fala que fez os módulos no final de semana. Já fiz os módulos no final de semana, né? Para vocês verem o nível de engajamento. Acho que é esse último que está aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Já fiz aulas online no fim de semana. Vocês veem o engajamento deles, né? Dá até uma lágrima no olho, né? Quando isso acontece. Muito bacana. Essa aqui, né, a Luciana, ela traz ali a aplicação, né, ela conversou com a diretora, que quer comentar comigo como ela conseguiu aplicar, né, um projeto nascido ali da participação. Então, é isso. E aí, eu queria só fazer aqui um resuminho, né, com relação às boas práticas de engajamento, né, trazer assim... se eu tivesse que escolher um top aí desses, é a divulgação diferenciada, né? O marketing, leia-se, marketing. Como a gente tem muita concorrência no dia, na rotina dos nossos colaboradores, a gente precisa, sim, ser marqueteiro. Claro que a gente não vai ser marqueteiro de tudo, a gente, de repente, escolher, fazer um zoom. Esse bimestre eu vou trabalhar marketing de 3, 2, 5 temas. Então, vou fazer uma, né, na hora na hora de uma conversa lá, num paradão, né, alguma coisa que alguma rotina que vocês tenham, fazer o marketing de alguma ação que seja de segurança, seja de comportamental, seja de obrigatórios, né, trazer ali o marketing, porque o marketing é que funciona. A gente está vendendo engajamento, né? Leia-se assim, a gente, como está tudo concorrido, a gente tem que vender esse engajamento, fazendo ali, colocar, igual a gente vê, né, lá no Instagram, coloca um pedacinho do vídeo lá do curso de obrigatório, né? Você já se questionou sobre esse ponto, acesse o curso, enfim. Marketing é tudo, né? Conexão com a estratégia sempre, né? É importante a gente fazer essa análise crítica. Será que os cursos que a gente está oferecendo estão se conectando com a estratégia? E se estão, a gente deixa isso óbvio, a gente deixa isso claro para o colaborador, para que ele possa enxergar desde na primeira página do curso, ou quando a gente lança. É muito importante a gente estar sempre conectando os valores, a estratégia, a cultura. Ai, Denise, mas isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Bom, conhecimento aplicável para que ele consiga enxergar, né, isso com cases práticos, né, a gente trazendo ali uma proximidade para ele enxergar valor nisso. O desenho instrucional engajador é tudo também, né, a gente trazer uma narrativa, trazer uma história, a gente trazer em formato de série, né, o formato é muito importante. O curso que eu desenhei lá, né, que a gente chama de série, né, uma série que a gente desenvolveu, foi o curso mais consumido de lá. Por quê? Ele, formato de série, ele tinha 13 episódios, era um introdutório, e ele podia assistir do jeito dele. Ele podia começar pela 7, depois ele ia para 1, se ele quisesse assistir o episódio 1 3 vezes. E eu me inspirei em criar essa série
pelo sucesso da Netflix. Eu falei, gente, Netflix está fazendo tanto sucesso assim, por quê? Eu vou fazer um negócio parecido. E assim a gente vai, né? Teve um outro curso lá de segurança que eu me inspirei no Instagram. Então, ele tem lá as curtidas do Instagram, isso tudo na plataforma, tá, gente? Isso tudo online. Tem lá curtida com a mãozinha, o formato parece um celular, sabe? Então, a gente trazer assim, essa curiosidade, né? Copiar o que o mercado faz, que está não de conteúdo, mas de estratégia, né? De modelo, para a gente poder usá-los. Não se esquecer do pós-treinamento, né? Premiar quem fez, quem concluiu esse curso vai poder fazer uma visita presencial, vai participar de uma roda de conversa, enfim, né? E conectar sempre com a carreira. Aqui, né, já estou finalizando, só para vocês verem aqui os dados que a gente teve de sucesso dessa formação, do que eles acharam. Caramba, 92 de NPS? Parabéns, hein? Sim. Caraca. E eu acho que o mais bacana é a probabilidade deles recomendarem, né? Isso que é bacana, porque os diretores queriam que a equipe fizesse, os gerentes gerais fizessem, o gerente geral queria que o gerente fizesse. Então, todo mundo, a propaganda boca a boca, né? Aí vai o marketing de novo funcionando, né? E aqui eu trouxe o depoimento de uma participante, só para vocês verem que tudo que foi proposto lá no início, né, eu li o desafio, propus as soluções, e aí eu trouxe esse relato, porque tudo que ela trouxe no comentário dela foi realmente o que a gente precisava endereçar, né? As experiências, compartilhamento, como foi bacana se sentir conectada com os colegas, né? A didática em estado da arte, né? A preocupação pela didática foi muito forte nesse programa, os recursos, né? As estratégias do desenho, então isso foi muito bacana. Muito bom. Então é isso, deixa eu ver se eu estou no tempo. Fiquei no tempo certinho, Gustavo. Não, certinho. Um reloginho. E aí, pessoal, gostaram? Vamos dar palmas aí para a Denise. Foi muito legal o case dela, né? Eu Pode vou até colocar aqui a tela. Oi? Isso, solta os dados. Isso, né? Ia falar, Denise, cara, nota 10, né? Vamos vir para dúvidas agora, né? Para a pessoa tirar as dúvidas com a Denise ali. Pessoal, 5 minutinhos, né? Quem tiver perguntas, agora é o momento. Denise, depois coloca o teu LinkedIn ali, já botou o LinkedIn da Denise também. LinkedIn, vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede, né? Eu tenho lá uns artigos, eu sou curiosa, né? Então, eu amo aprender também, porque eu também preciso me alimentar, né? Então, tem muito artigo, tem post, vai ser muito bacana ter vocês lá na minha rede. Tá aqui o link no grupo, né? Grupo. Legal. Pessoal, alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta para a Denise? Não. Vamos lá, não sejam tímidos. Opa, Matheus. Olá, Denise. Fala, Matheus. Parabéns, viu, pela apresentação, pelo case de sucesso aí. Realmente inspirador. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, no começo, na tua introdução, quando você fala na questão desse engajamento de pessoas que realmente não estão dentro, alocadas num escritório, né, numa base fixa, ou até na sua própria casa, não sei se é o seu caso também. Né, eu vi que você comentou sobre isso, eu gostaria de entender se você teve essa experiência também. Por exemplo, aqui na nossa empresa hoje, né, 80% dos colaboradores, eles não têm uma base fixa, né, ou eles estão no carro, ou eles estão em cima de uma moto. E eu tenho que treinar. E eu tenho que parar esse pessoal, não posso ser no trânsito, né, para treinar, né, acho que esse é o nosso desafio aqui, né, acho que, não sei, você tô com a tua experiência, você tem alguma ideia, alguma questão, alguém no grupo também, né, eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Olha, Matheus, eu acho que a questão, né, primeiro, de sensibilizá-los da importância deles se desenvolverem, né, não só pela empresa, mas pela carreira, pelo profissional que ele é, né? Porque o conhecimento que a gente tem é para sempre. Então, primeiro, fazer essa sensibilização para eles se sentirem interessados e começarem a priorizar o aprendizado deles, né? E, em segundo, talvez eles
se organizarem, né, no tempo, porque se eles estão lá na moto 8 horas mais 1 hora de almoço, né, então eles precisam priorizar ali, eu não sei, a agenda deles da melhor forma possível, qual é o momento que ele sabe que ele está mais concentrado para aprender, né, se ele pode começar, ao invés das 8, começar às 8h30 ou 8h15, né, 15 minutos por dia, enfim, ele fazer essa gestão do tempo dele para ele priorizar o aprendizado dele, e isso daí depois vai fluindo naturalmente, né? Eu vou falar para vocês, né? Eu às vezes eu estou ouvindo podcast, fiz um curso de 30 aulas de gestão financeira da academia, enquanto eu estava lá na esteira concentrada. Não sei se isso é bom, não, mas para mim funcionou. Então é uma questão de você conseguir priorizar isso, né? Dentro da sua rotina, do seu dia, enfim, cada um tem o seu... Você até comentou, Denise, sobre o podcast. Acabei de botar no chat o TDCast. É um podcast que a gente está puxando aqui. Eu sempre estou conversando com o gestor de treinamento e desenvolvimento. Já temos 2 episódios no ar, né? Um com o Quinto Andar e outro com a Promofala, muito legal. Só assunto de TD, então tá no Spotify, tá no YouTube. O link do site está ali vocês podem consumir, tá? Só lembrei agora que ela falou de podcast, eu já dei a deixa, eu vou colocar aqui, tá? Legal. Mais alguém, gente? Olha, Denise, mantemos as pessoas todas, ninguém saiu, sabia? Olha só, o assunto foi muito bom. Érica, última pergunta, rapidinho. Bom, Olá, tá me ouvindo? Sim. Tudo, 100%. Peço desculpas, não vou conseguir abrir a câmera, estou aqui no trabalho, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Denise. Em primeiro lugar, né, muito obrigada por compartilhar aí os passos, né, que você utilizou na Vale. Eu fiquei muito inspirada e gostaria que você explorasse um pouco mais, se possível, o passo 4, né, onde você falou sobre a escolha das pessoas e as rodas de conversa, né? Porque, para mim, a gente, né, utiliza hoje aqui na minha empresa uma plataforma de LMS, né? Então, os conteúdos hoje eles estão mais concentrados na plataforma, e eu gostaria de trazer um pouco mais para o físico, né? Unir, né, nesse momento mais intimista. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais sobre essa parte, por favor. Ô, Érica, você diz como é que eu selecionava vamos dizer assim, os palestrantes da roda de conversa? Eu não entendi a pergunta. Porque o título do passo 4 é escolher pessoas. Aí você falou sobre rodas de conversa. Aí gostaria de entender como que vocês conduziam esse momento presencial. As rodas de conversa, elas eram virtuais, né? A gente convidava o diretor, por exemplo, vou te dar um exemplo, tinha um módulo da ferrovia, então eu convidava o diretor lá, o Master Plus da ferrovia, se ele não podia fazer ali 2 horas de conversa com o grupo sobre ferrovia, eu dava algum direcionador para ele, e eles super topavam, sempre, porque eles gostavam de conversar com a galera, com a turma, né, com os executivos, e a gente gravava, era um time, mas a gente gravava para quem não pudesse assistir e colocava na plataforma também. Depois a gente dava uma editada e colocava na plataforma para quem não conseguiu. E, por exemplo, né, quem é que escolhia assistir essa palestra essa roda de conversa da ferrovia com 2 diretores? Quem entendeu lá atrás, do passo 1 e 2, que precisava compreender um pouco mais, mergulhar um pouco mais no tema ferrovia. Então, não era a turma toda que participava dessa roda, era quem escolheu que gostaria de participar. Era Muito por bom, voluntariado? Eram voluntários ou existia uma certa, vamos dizer, obrigatoriedade para concluir ou obter um certificado? Era mais voluntário, né? Voluntário. Tá. Eles escolhiam, lembra-se do prato, né, lá do self-service. Né? Vocês têm lá a bancada, você escolhe aquilo que você precisa se alimentar, né? Ok, obrigada, Denise. Era essa mesma dúvida. Obrigada. Obrigada a você, Érica. Parabéns, Denise. Nota 10, nota 10. Ó, pessoal, lembrando, né? Todo mundo está aqui. Eu quero lembrar novamente, a gente tem a Juliana Cel e isso aqui, tá, gente?
Quem ficar até o final vai ficar abismado com o que a gente tem para trazer para vocês. Isso a gente vai liberar só para vocês por enquanto, tá? Ju, seja bem-vinda, Ju. A Ju vai dar agora também trazer o case dela, né? Então, Ju, teu momento. Vamos lá. Vamos fazer até umas Tudo 3 bom, e gente? 25. Corre aí, Ju. Vai dar boa, vai Contigo. dar boa. Eu falo rápido, gente. Eu tô aqui em Floripa, sou natural de Floripa, então falar rápido é comigo mesmo. Mas vamos lá. E fiquei bem contente de ser a terceira, porque até faço uma provocação já para quem está assistindo a gente aí. Vocês vão ver que muitas coisas se repetem. Coisas importantes que o Matheus falou, que a Denise falou, eu vou falar também, então é legal a gente usar isso como um próprio ciclo de aprendizagem, do que está martelando, e tentem buscar o que é comum às 3 histórias, para vocês levarem de insight aí hoje, né? Mas enfim, acabei já começando a falar que eu sou animada, mas eu sou Juliana Cel, sou designer institucional, sou mentora de T&D, sou consultora também em tudo que é relacionado à educação corporativa, porque estou há mais de 20 anos nesse rolê, não cheguei aí nos mais de 30 que a Denise falou, mas já estou a caminho. Então, são mais de 20 anos trabalhando com educação corporativa e sempre falo, uma verdadeira apaixonada por aprendizagem adulta. Eu realmente gosto muito de entender esse processo, de promover isso. Qualquer tema me interessa quando a gente está falando de aprendizagem, mas eu trouxe 3 que eu acho que são alguns destaques da minha carreira e coisas de cases que eu gosto muito de trabalhar, que é um board de colaboradores, desenvolvimento de liderança e formação de instrutores. Coleciono alguns quentinhos no coração com esses cases. Principalmente porque eles me trouxeram muito resultado, não só para mim, para a turma, para a empresa, né? Então, assim, é uma coisa que eu prego muito até hoje no trabalho que eu faço como autônoma, é fomentar a aprendizagem com foco em resultado. Que não é fácil medir, a gente sabe, mas estamos lá. E dentro dessas paixões e preocupações e loucuras, obviamente, engajamento também está na minha lista, é claro. Quem é que não se preocupa com engajamento hoje? Aliás, desde sempre, né? Inclusive, estou preocupada agora. Será que é todo mundo bem aí? Dá aquela alongada, mexe o corpo. Será que tem muita gente nos vendo na segunda tela, só ouvindo enquanto responde e-mail? Então, venham para cá, vamos engajar de verdade aí, gente. Espero que o papo seja bom. Não sei se vai ser, porque a verdade é assim, ó, o Gustavo me chamou, falou, traz um case seu de sucesso. E ele nem sabe exatamente o que eu vou trazer, mas não é bem um case de sucesso, gente. Eu achei que talvez eu contribuísse mais com vocês, trazendo outra coisa. Então, vamos ver se a gente consegue deixar o Formiga louco aí até as 3h30. Vou contar, então, o meu case duvidoso aí, que aconteceu na Softplan. Eu e o Gustavo, a gente se conhece desde a época da Softplan, trabalhamos juntos lá por bastante tempo, em grandes projetos. A Softplan, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia aqui do Sul, e tem algumas unidades de negócio. Eu e o Gustavo, a gente trabalhava na unidade de justiça. Então, a Softplan fornece software, informatização, enfim, para judiciário, Ministério Público, Procuradoria, estão até em outros países agora, mas isso em abrangência nacional na nossa época. Então, vocês podem imaginar que é um público enorme. E que lá na época, back in the days, quando a gente trabalhou junto lá, porque já faz bastante tempo que eu saí da Softplan, tudo muito novo também, a própria informatização do sistema de justiça não era algo ainda tão fácil, né? Então a gente está falando de um público, eu não vou lembrar números, minha memória não é tão boa assim, mas só se vocês pensarem que o Tribunal de Justiça de São Paulo era um dos clientes da Softplan na época, e um dos fóruns só, se a gente pegar o Fórum João Mendes lá na capital, é o maior fórum civil da América Latina, aí você já começa a entender o tamanho do nosso desafio. Então, lá eu trabalhava com capacitação de clientes, também de colaboradores, mas a minha primeira entrega era de clientes, tá? E aqui eu fui bem ousada de colocar a invenção, não que a gente tenha inventado o termo de universidade corporativa, de maneira alguma, mas porque realmente era tudo tão novo, gente. Isso foi 2008, se eu não estou enganada, que a gente começou esse case, esse trabalho, esse projeto. Não tinha EAD na Softplan, não tínhamos universidade corporativa. Eu descobri a existência de designer instrucional como uma profissão enquanto eu estava lá, não por causa da Softplan, mas enquanto eu estava lá, e daí fui atrás de fazer curso, e fiz minha pós em EAD, e a gente começou, me orgulho, sem vergonha de falar isso, que foi uma das que puxou isso lá dentro, né? Então, todo o movimento de ensino à distância lá na Softplan começou com essas provocações de entender o que era DI,
E tudo, a possibilidade de benches que vocês têm hoje, a profusão de LMS que existe hoje, e mais ainda IA para ajudar e tudo mais, vocês não têm noção de como está mais fácil. Então, lá a gente teve que correr atrás de o que ia ser ferramenta de autoria, o que era um pacote SCORM, como é que deveria ser LSMS, que opções que tinha, já tinha alguns ainda se formando, né? Claro que tinha já alguns na gringa e tudo, mas para vocês terem uma ideia, a gente usava Moodle, e tudo muito desenvolvido lá dentro. Então, acho que tudo que eu aprendi até de especificação de produto, eu acho que foi com essa minha história lá de criação dessa universidade corporativa. E daí, sucesso, a gente começou, eu não quero que vocês me julguem, quer dizer, pode julgar também, não me preocupo muito. Lembra que isso aqui é 2008, então, assim, a gente tem uns bonequinhos aí, né, a coisa tá uma carinha mais antiga, né, hoje eu já não faria igual, mas pensa que a gente estava inventando esse rolê todo, né, e foi um sucesso muito porque a gente olhou para esse conteúdo com muito carinho, sabe, gente, eu falei de especificação de produto e tudo, mas a verdade é que a gente tinha esse desafio de informatizar justiça, num público enorme, à distância, e todo o tempo eu fazia essa ginástica de, tá, como é que os primórdios, estou me sentindo um dinossauro aqui, pô, como é que a gente vai fazer essas relações? Eu não sei se o Gustavo vai lembrar da tela de fluxo de trabalho, que é essa que está aí, Jesus, mas gerava um medo. Eu já trabalhei em outras empresas de tecnologia, e se vocês acham que vocês têm software complexo, gente, é porque vocês vão trabalhar para esse. Vocês não têm noção do tamanho desse negócio, da complexidade. Então, fazer todos os paralelos, empatizar com quem estava na ponta, se tivesse que desenhar, a gente desenhava. Aliás, aqui está o sprint, desenho que eu mesma fiz, como é que a gente vai simplificar, como é que a gente vai fazer analogias, como é que a gente vai levar alguma coisa útil para eles, desenhando cada vez mais como é que acontecia esse fluxo, como é que o SAGE, que era o sistema lá na época, ia ajudar. Então, tinha essas carinhas de aula aqui. E aqui eu tinha, ainda bem que eu tinha algumas poucas prints guardadas aí, que eu queria muito trazer algo visual. E eu falei para vocês que era Moodle, mas era com essa cara aqui, não é aquele Moodle engessado que a gente conhece. Desenvolvi muita coisa ali em cima, tudo foi especificado ali em cima e pensando nessa experiência dos aprendizes. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui com categorias, e começamos a colocar aqui essas caixinhas que vocês estão vendo, esses módulos estão relacionados aonde cada pessoa trabalha dentro do judiciário, como é que a gente vai fazer a personalização para cada um desses setores, e levar cursos para eles, enfim. Foi uma construção imensa, trabalhosa pra caramba, uma delícia de fazer, principalmente por estar ainda tirando mato de algumas coisas, né? Foi muito legal mesmo. E daí a gente resolveu fazer o quê? Software super complexo, estamos gastando, não, investindo, né? Horas e horas e horas em fazer um material muito massa, vamos replicar internamente, porque afinal quem entrava lá fazia uma integração ali com o DHO, com a RH, e quando caía nas áreas precisava conhecer das unidades de negócio, conhecer dos produtos. Então vamos pegar esse material que a gente criou e vamos embutir no onboarding de quem entra na unidade de justiça. E foi um horror. Foi um horror. É isso que eu tenho que contar para vocês. Essa foto aí eu não escolhi por acaso. Era muito triste, assim. Não é que não tenha gerado resultado e não é que não tenha tido engajamento. Mas lá as baias, paredes, tudo de vidro, né? E eu olhava para o lado, às vezes um novato, exatamente com essa cara, assim, ó, o dia inteiro tocando vídeo atrás de vídeo para conhecer a plataforma inteira. É claro, né, eu comecei a olhar aquilo e ficar incomodada e começar a refletir sobre o que é engajamento, porque é uma coisa que também já falamos aqui hoje, né, a gente se preocupa às vezes com os números e a gente tem que olhar para esses indicadores, quem entrou, quanto tempo ficou, o que concluiu, o que está rodando, mas eles não representam engajamento, eles representam presença, representam interesse, representam permanecer ali. Agora, dizer que a pessoa está dentro deste conteúdo aprendendo é uma conversa um pouco diferente. E com certeza aquela replicação que a gente fez não estava promovendo isso. Então, em algum momento eu parei tudo e vou reformular o onboarding e vou primeiro presencial aqui, deixa eu pegar isso na minha mão e deixa eu pensar. Na época a gente tinha até um gestor de projetos lá, me esqueci o nome dele, não sei se o Gu vai lembrar, que ilustrava, ele já estava super afim de fazer esse tabuleiro que vocês estão vendo no chão aí eu acabei jogando... O Nilson, obrigada, estava agoniada desde ontem. Exato. E daí eu acabei criando um jogo em cima disso, e pensando como é que a gente ia trazer essa vivência de entender o funcionamento de um processo judicial, e, bom, virei expert no assunto. E super simples, tá, gente? Aqui vocês estão vendo
pouco papelaria ali, e até aquele tapete de TNT, porque em algum momento a gente ia para o chão junto e mexia e tal. Falei, deixa eu ver isso, deixa eu executar essa dinâmica, deixa eu levar essa conversa para eles, e entender como é que roda, quais são as dúvidas, o que encanta, para que depois a gente possa fazer melhorias, né? Então, a partir daqui eu tirei bastante insight. E uma coisa que eu aprendi observando isso, gente, que eu imagino que você já saiba, eu peguei uma print qualquer de internet aqui, tá? Que também já foi falado aqui, eu quero frisar, é que a gente se preocupa muito, especialmente no cenário corporativo, em priorizar esforços, e é uma coisa que a gente tem que fazer, é óbvio, a gente tem que escolher nossas batalhas, escolher onde é que vai investir o nosso tempo, mas às vezes é uma economia excessiva. Quantas vezes, pode ir botando aí no chat aí pra gente refletindo, quantas vezes vocês já viram ou já criaram um slide que serve para apresentar o resultado de um projeto, uma funcionalidade, um tema, e também já serve para você dar o treinamento sobre aquele tema, e daí você já guarda de documentação depois também. Poupei esforços? Poupei. Mas faz sentido eu dar um treinamento, sim, com um slide cheio de coisa, com texto corrido, porque é feito para uma documentação? Uma provocação simples aqui. Mas o que eu me toquei? Reaproveitar conteúdos nem sempre é uma boa saída. O Matheus até trouxe ali, né, pô, a gente consegue pegar a gravação, mas a gente edita, ou a gente gera em cima daquilo, ou a gente pensa em como é que vai utilizar cortes daquilo, porque são experiências diferentes, com objetivos diferentes para pessoas diferentes. Então, quanto mais a gente consegue personalizar e realmente levar um conteúdo de valor, mais engajamento a gente vai ter. O que eu acredito, que eu ainda vejo muito, eu acho que essa sala aqui está muito diferenciada pelos comentários de vocês, pelas pessoas que apresentaram, mas que ainda tem muito no mercado e vale vocês levarem aí para casa para pensar. Quando a gente começa a falar de problemas de engajamento, a gente olha para essa foto do fundo aí e olha para os participantes. Por que as pessoas não estão engajando? E daí vamos admitir aí que vem na nossa cabeça, eles não têm vontade de aprender, é um pessoal preguiçoso, não tem humildade para entender que precisa vir aqui consumir esse conteúdo, não sabe gerenciar o seu tempo, não acredita no trabalho do T&D, e tudo isso pode ser verdade, muitas vezes é, mas a gente facinho julga um pouco essa turma. E empatizando um pouco com eles, eu acho que a gente tem que olhar também que, cara, muitas vezes é uma galera que vem com trauma de outros treinamentos muito ruins, porque tem treinamento muito ruim, tem conteúdo muito ruim no mercado, vamos admitir, a gente sabe, e daí eu já vejo uma outra oferta, eu já não estou tão tentada aí, parece perda de tempo. É um pessoal que está, como a gente, cansado. Não tem como não estar cansado nos dias de hoje, gente. E por isso tem que priorizar o seu tempo, com o volume de meta que a gente tem, com o volume de trabalho, de atendimento, enfim, as tarefas que a gente tem no corporativo. Vocês estarem aqui hoje é maravilhoso, gente, mas é super difícil priorizar. Então, e trouxe exatamente essa reflexão. Quantas pessoas se inscreveram para estar nesse bench aqui com a gente hoje, nesse webinar, e não puderam vir? E daí eu vou achar que elas são preguiçosas? Muita coisa pode ter acontecido, sei lá eu, né? Então, a gente mesmo faz essas feriado escolhas. também é uma das questões. Tudo, gente, tudo. Vão ver a gravação, se inscreveram já para marcar, não deu, teve um imprevisto. Enfim, acho que as pessoas são donas dos próprios narizes, né? O que eu gosto de fazer, quando eu falo de problemas de engajamento, é olhar para o outro lado, para a mesa do instrutor, para a gente do T&D, para a gente conteudista, para a gente designer institucional. Será que o que eu estou levando é realmente necessário para esse público? Ele realmente é aplicável à rotina desse público? Ele está sendo oferecido no tempo certo? Eu vou aplicar a partir desse treinamento agora ou é um negócio que vai me interessar daqui a 5 meses, 5 anos? Que é o que hoje a gente fala de just in time e tudo mais. É isso aí, né? Tempestividade. Ele promove uma interatividade, e aqui eu não estou falando só de clique, de jogo, pode ser, isso ajuda, tá? Mas não só esse tipo de interatividade. Ele está promovendo espaços que podem ser cliques ou reflexões, ou o que quer que seja, para que a pessoa do outro lado tenha um processo de aprendizagem, porque a aprendizagem é ativa. Não sei se todo mundo sabe o que isso significa, eu falo bastante nas minhas redes, outro dia a gente conversa sobre isso, mas a aprendizagem é ativa. Então, o meu conteúdo está ajudando nisso, e ele está personalizado
ou eu reaproveitei alguma coisa que nem tem interesse para esse público e estou fazendo. Às vezes são batalhas, né, gente? Às vezes a gente vai ter que economizar, eu entendo. Mas estou fazendo isso consciente ou estou realmente achando que serve para todo mundo? E daí a gente também tem que olhar para dentro da gente um pouquinho, vamos só entre nós aqui, finge que não está gravado. Às vezes a gente busca o engajamento por um pouquinho de orgulho também. Ah, porque vai todo mundo no meu convite. Não, porque meu treinamento deu tantos %. E não é que os números não sejam bons, que a gente não tenha que celebrar isso. Mas será que a gente não está buscando número pelo número? Porque eu quero que a pessoa esteja no meu treinamento. Se ela quiser, ela vem, eu estou ofertando. E por que as empresas, as lideranças, os TIDs, estabelecem algumas metas numéricas de presença ou de check na plataforma, às vezes altíssimas, sem pensar no que isso representa? A gente falou disso hoje também, acompanhamos os indicadores, mas não é por isso. Engajamento não é isso. Então, que tipo de meta é essa que a empresa está impondo, digamos assim, ao TID, de 95% de participação? Faz sentido? Não faz sentido? Preciso desse número? E talvez o mais importante aqui, TID consegue mover muita coisa, gente, e que bom que a gente está trabalhando nisso, mas não move sozinho. Além de aprendizagem ser ativa, eu preciso olhar para a cultura da organização. Porque senão eu vou estar dando murro em ponta de faca. Existe espaço para a cultura de aprendizagem na empresa onde vocês trabalham? Ou vocês estão sempre lutando pelo engajamento, implorando presença para um tempo que sobra? Então, trabalhar o todo do ambiente é essencial. E, se alguém ainda não sabe, não presta atenção no Matheus, não presta atenção na Denise, trabalhem com as lideranças. Vamos ver, tanto para personalizar, para entender a tempestividade, a necessidade, a aplicabilidade, para vocês melhorarem esse conteúdo, interajam para conhecer as necessidades, quanto para ver se eles estão incentivando e puxar para perto e fazer esse acompanhamento no depois também. Porque não é só o durante do nosso vídeo ou durante do nosso treinamento 5, enfim. Se vocês não conseguirem parcerias de lideranças, eu trouxe um truquezinho aqui, que eu também apliquei na época da Softplan. Estou trazendo mais um caso de presencial aqui, que foi feito por causa do conteúdo e da necessidade, da estratégia, mas que também teve marketing embutido aí. A gente tinha, além de todo esse treinamento que era criado na universidade online, ali a Unisage, né, a Universidade Corporativa, alguns treinamentos eram sim presenciais. Então a Softplan tinha, acho que ainda tem, várias equipes em vários estados do Brasil, em loco, lá dentro dos clientes, fazendo isso. E eu fui a várias delas, né, viajei a algumas cidades para dar um treinamento, para preparar eles, para formar esses multiplicadores, esses facilitadores. Eram 16 horas, eu sou aquela pessoa agachada de óculos, cabelo comprido, que não dá para reconhecer, mas eu tô ali, tá? E a foto tem qualidade de 2019, 2010, ninguém me julgue. Mas esse treinamento foi um sucesso, gente, muito, muito mesmo, a ponto de, acho que foi ano passado, uma dessas colaboradoras, não é desse estado aqui, uma outra, me achou no Instagram e veio falar, Ju, eu lembro até hoje daquele teu treinamento de multiplicadores, porque até hoje eu uso aquilo, porque foi sensacional, quer dizer, para que isso? Primeiro, para falar com eles sobre aprendizagem, então eles ficaram também mais, né, trabalhando a sua metacognição aí, mas porque eu arranjei muitos aliados ali, gente, aliados que defendiam e que ajudavam no engajamento e nos conteúdos, e aliados que faziam marketing também, porque a partir do momento que eu tive lá com eles, eles viram o impacto, opa, se a Ju está me trazendo agora uma outra coisa lançada lá no Unisage, talvez seja bom, né? Que essa menina aí já trouxe uns negócios legais para cá. Então você começa também a influenciar um pouco dessa cultura no todo. Então, se vocês puderem fazer, não precisa ser um treinamento presencial, enfim, mas se vocês puderem fazer ações que aproximem as pessoas, se vocês puderem levar resultados que cativem para retroalimentar esse ciclo de engajamento, isso deve ajudar no rolê de vocês. Tudo isso para dizer o que o Washington Oliveto já falou, e eu vou falar aqui com uma bolinha. O conteúdo é mais importante que a ferramenta, gente. A partir do momento que a gente sabe o que está levando, sabe a utilidade daquilo, personalizou para aquele público, fez um negócio útil, que realmente move ponteiro, que realmente está bem pensado, que gera valor para a organização, aí sim, usar tudo que a gente tem de ferramental no mercado, vocês vão voar muito longe, porque tem muita coisa legal. O que não adianta é a gente pensar que a ferramenta, ou a forma, ou o game, aquilo
é o que vai garantir o engajamento. Aquilo pode gerar uma curiosidade, mas não vai sustentar nada. Então, primeiro, cuidem do que vocês realmente estão movendo de performance e de conhecimento aí dentro das empresas. Considero esse um case de sucesso por um outro viés. A gente fez história lá, criando, né, todo esse núcleo de EAD lá dentro da Softplan. Eu fui muito feliz de participar disso. Impactamos milhares de pessoas, sim, mas eu aprendi muito observando as cagadas. Podia falar palavrão? Observando as cagadas que eu mesma fiz ali de replicação, observando como é que era o comportamento dos usuários, pensando melhor nessa experiência, entendendo o que não estava funcionando. Então, escuta ativa, empatia, gente, observem, aprendam, mesmo que vocês não tenham todos os recursos, observem o que está acontecendo e como é que vocês podem tirar os puros suco do milho daquela experiência. No final, eu acabei saindo antes da gente concluir, né, já não estou mais na Softplan, mas aí a gente começou, então, a pensar nessa experiência para o colaborador. Criamos uma outra sessão aqui, onde a gente começou a criar material que fosse específico para eles e pensado numa jornada de aprendizagem que fizesse sentido para eles, não mais tudo no onboarding. E eu vou deixar um spoilerzinho, não por marketing, até é bom fazer esse marketing, mas não por isso, mas porque eu vou querer me conectar com vocês sim, para saber as necessidades que vocês têm, porque eu estou prestes a lançar mais alguma coisa, e eu não decidi se eu vou lançar uma imersão de experiência em aprendizagem, ou se eu vou lançar um diagnóstico de engajamento para as empresas. Então depois vocês me contam lá, vamos conversar, vamos trocar ideia, o que é mais útil, porque meu negócio é gerar resultado. Legal. Link da direita, LinkedIn. Link da esquerda, Instagram. Tudo que o Gu falou é verdade. Vamos se seguir, vamos trocar ideia, vamos seguir esse Bent, essa grande rede aí para promover a aprendizagem. E estou aberta às dúvidas. Muito bom, Ju. Muito bom. Pessoal, bem rapidinho, que eu tenho presente para dar para vocês ainda. Não queria passar das 3h30, que é o horário do nosso encontro, né? A Ju tá no LinkedIn, Ju, depois, né, o pessoal pode tirar foto aí do QR Code, já se conectar, né? Gabi, para quem está entrando no universo do TID agora, quais cursos, né? Acho que, Ju, você pode até trazer, acho que uma fala rapidinha sobre isso, e aí eu já vou passar para o presente, porque eu fiquei de cara que a gente tem 73 pessoas presentes, a gente começou quase com 80, entendemos? Não, e, cara, ninguém saiu. Véspera de Chama feriado. engajamento real, isso. Né? Matheus, tem um negócio que eu vou te mostrar, Matheus. Fica aí na linha aí, cara. Vocês vão pirar, tá? Mas fala, Ju. A Gabriela estava perguntando ali com relação a isso. Gabi, eu sou ruim de memória, tá? Então, para eu te recomendar um curso específico agora, eu vou ter dificuldade. Mas eu vou te responder o que eu geralmente respondo para quem me pergunta sobre cursos de formação, para estudo. Se pergunta se é um curso que tu precisa. Talvez seja. Mas eu acho que a gente, até quando está produzindo dentro de TD, a gente não se pergunta isso com tanta seriedade. Onde é que tu está travando? Que tipo de informação tu precisa? Essa tua trava é mais técnica, ela é mais comportamental? Qual é o suporte que realmente vai te levar para um próximo nível? Eu gosto muito da aprendizagem heterodirigida, de fazer um curso, de aproveitar um guia de alguém e de, né, mergulhar naquele assunto, mas ela não serve para tudo. Então, vamos conversar depois lá, eu lembrando de coisas, eu te mando também pelo LinkedIn ou pelo Instagram, mas eu acho que se pergunta o que vai te ajudar mais agora. Fechou. Então, pessoal, né, Ju, Matheus, Denise, muito obrigado, foi maravilhoso. Espero que o pessoal tenha gostado do encontro, me gerou vários insights, né? E vamos se conectar ali depois, acho que às vezes total sentido, tá? Mas vamos lá, né? Ficar até o final, não acredito, ficou toda essa galera até o final, né? Gente, preparem o celular, né? Prepare o celular para tirar uma foto aí, porque a gente vai trazer um presente para vocês. É um presente que deu um trabalho desgraçado, não foi simples fazer, tá? Falando de vários meses aí para chegar no momento onde a gente está chegando, tá bom? Então vamos lá, quero trazer para vocês uma tela aqui. A ideia desse negócio é o seguinte: aprenda com quem entende, o seu novo chatbot de TID. Vou passar um videozinho para vocês assistirem. Então, olha só que legal. Aqui a pessoa né, fez um bom dia, escreveu um bom dia para uma pessoa no WhatsApp,
bom dia, né? Como é que eu posso te ajudar hoje? Aí a pessoa faz a pergunta que ela quiser sobre TD, tá? Por exemplo, você saber o que é um LNT. A pessoa fez, esse especialista em TD vai entender a pergunta e ele vai responder para você com a melhor eficácia possível, porque esse cara foi treinado com os melhores conhecimentos de treinamento e desenvolvimento dos melhores especialistas do mercado e das melhores bibliografias de TD, e ele só aprendeu com isso. Então, esse cara vai lá e te responde, né? E aí ele já pergunta se você quer deixar o e-mail para participar de uma newsletter que a gente vai, né, disponibilizar quinzenalmente só com novidades do mundo do TD, e a pessoa pode deixar o e-mail se ela quiser, né? E a pessoa pode continuar fazendo perguntas, né? Então, imagina vocês terem agora um WhatsApp com uma pessoa onde você conversa com ela, pergunta sobre o que você quiser e ela te ajuda durante o seu treinamento e desenvolvimento, né? Olha só que legal. Você pode me dar, né, o exemplo de LNT? Aí ele vai lá, entende a pergunta da pessoa, com base em todo o contexto que foi dado, ele vai lá e traz a resposta. Claro, vamos imaginar um cenário, e ele traz o cenário e te ajuda com as dicas, por exemplo, sobre levantamento das necessidades de treinamento. Estão gostando, gente? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão afim de ter o contato desse WhatsApp no WhatsApp de vocês para perguntar o que vocês quiserem? Né? E olha só que legal. Eu ainda perguntei, nesse seu exemplo, quais indicadores acharia importante de medir para determinar um bom resultado, né, para essa ação? Aí ele vai lá, vai entender a pergunta da pessoa e ele vai trazer indicadores. Quer ver? Vamos lá. Bora um pouquinho, ele está pensando, né? Olha só. Né? O que já está fazendo sentido, pessoal? Vocês querem adicionar esse cara no WhatsApp de vocês para perguntar o que vocês quiserem a qualquer hora? Vocês querem mesmo, não? É por isso que era o presente de Natal. Esse é o presente de Natal que eu queria trazer para vocês. Né? E é por isso que eu falei, quem ficar até agora vai ter esse WhatsApp no seu à disposição, perguntar o que vocês quiserem. Né? Aí depois, ó, que legal, aí no final a gente, né, dá o acesso do meu LinkedIn, caso queira conversar comigo, marcar uma reunião, ou ter o WhatsApp, o grupo de WhatsApp nosso, do TID, para que vocês possam aí se conectar e etc. e trocar, tá? Dito isso, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ó, eu vou dar o QR Code agora, para vocês poderem se conectar, tá? E, gente, tira foto, conecta com esse cara, tá? E quem, gente, transbordem esse WhatsApp para as outras pessoas, né? Acho que faz muito sentido aí para quem quiser se conectar via WhatsApp. Depois, eu acho que a gente também vai mandar o link para que a pessoa possa se conectar com aquele WhatsApp, mas salvem eles os contatos de vocês, façam as perguntas que vocês quiserem para esse carinha aí. Estão conseguindo se conectar, não? Vai ser amigo? Vai? Ah, que bom, gente, que bom. Legal, Brenda. Curtiram? Tem que fixar, Mariana, tem que fixar. É aquele teu amiguinho de TD para você fazer tudo que você quiser. Tá? Olha só, cara. Eita, o pessoal curtiu mesmo, né, cara? Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Então, adicionem essa pessoa do WhatsApp de vocês, passem esse número de WhatsApp para outras pessoas. Olha, adicione esse número do WhatsApp aqui, conversa com ele, é um especialista de TD, vai te ajudar. Vamos compartilhar, então, esse número dessa pessoa com mais pessoas, tá? E aí até estava fechando, né? Qual é a ideia? A gente fazer um webinar sobre isso, né? Aprenda com o Entende que é o chatbot TD.
eu vou explicar exatamente como o ChatGPT funciona, como é que a gente treinou esse especialista, os conteúdos que estão nele, vou explicar no detalhe que é, tipo, a complexidade de chegar a esse nível que a gente está trazendo aqui para vocês terem um especialista no bolso de vocês, tá? Então, aqui está o QR Code do evento, para que vocês possam se registrar, vai ser no dia 21 de maio, às 14 horas, mesmo esquema que a gente faz hoje, né, só que é diferente, o Bench a gente traz convidados, esse aqui é o que eu vou estar trazendo para vocês, né, e, por favor, se inscrevam, vai ser muito legal a gente compartilhar um pouquinho mais da profundidade da IA para ajudar a área de treinamento e desenvolvimento.